em Êxodo 29:43, e lá vou me apresentar aos filhos do persistiu com o grande pastor, e o lugar será purificado pelo meu valor. Qual que é o verdadeiro lugar que ele se apresenta a quem persiste com o grande pastor? É o coração. E o lugar será purificado pelo meu valor. E quando ele se apresenta, o lugar, que é o seu coração, é purificado pelo valor dele. Qual que é o valor dele? É o valor, é uma questão espiritual, não é uma questão monetária. Essa é aquela palavra que eu falo que é avaliar, em avaliar pai e mãe, para que você não tenha os mesmos erros, para que você não age de uma forma errada, para que e você veja o que eles fizeram de errado e você mude para você, tá. Porque ao contrário, se nós usarmos naquela questão a palavra honra, honrar, fica aquilo vem de uma questão de idolatria à família, que é um tema muito presente em todas as outras religiões. Mas nas traduções tradicionais aqui está honrar, e eu discordo por conta disso, porque transmite idolatria familiar, em minha opinião, né. E nós vamos ver que, ao decorrer do bom livro, nós vamos ver que, por exemplo, no Novo Testamento, né, o Cristo fala: "Aquele que não se distanciar do pai, da mãe e dos irmãos, né, não é digno de mim", né. Então, o que ele está falando, né? A partir do momento que você recebe a nova vida, o seu pai passa a ser o salvador, Deus. Tanto que, ele fala: "Não chame homem algum na terra de pai, nem de pastor". Então, nós vemos que é muito mais profundo do que essa questão de honrar pai e mãe. Então, assim, você pode levar para o honrar se você puxar para o sentido espiritual, de por exemplo, agora o salvador é meu pai, então eu preciso honrar, dar valor, avaliar também ele, para você saber de como ele toma essas decisões, que aquilo aumenta a sua sabedoria. Então, assim, honrar pai e mãe ali de uma forma superficial é péssimo e entra em conflito com várias outras coisas bíblicas, inclusive a idolatria. Vou purificar a tenda do momento e o lugar de oferta. Qual que é a tenda do momento? É o seu coração. E o lugar de oferta também é o seu coração, porque é lá que você oferece as orações para ele, né, que você abre mão das coisas da sua carne, das coisas onde você tenha as orações de agradecimento e as orações que você confessa dos seus erros e do que você quer mudar. E o grande monte e os filhos dele eu vou purificar para operarem purificação para mim. E o outro sentido que isso aqui se encaixa é também assim, ele te purifica e você passa a operar purificação, inicialmente no seu coração, e depois de um tempo você ajuda a operar purificação no próximo, depois de ser enviado por ele, né. Nem todo mundo que se diz que é apóstolo, né, que a tradução da palavra apóstolo é enviado, nem todos que se falam serem apóstolos, de fato foram enviados pelo Salvador. Qualquer pessoa pode falar: "Ah, eu sou apóstolo". De fato, será que é? É importante lembrar que o Cristo falou: "Confie em quem ele enviou, acredite em quem ele enviou", né, que eu falo que não é acredite a palavra, é confie, mas assim, ele fala: "Confie em quem ele enviou", e não confiem em quem fala que ele enviou ela, né. Confiem de fato em quem ele enviou. E como que você faz isso? Você começa a sentir ao persistir com o grande pastor e começar a ter uma vida diante dele e essa coisa toda, você começa a sentir as pessoas que de fato persistem com o grande pastor e operam purificação e são enviadas por ele, e as pessoas que não são. E tem vários indícios, né? Uma pessoa que é enviada, uma, um dos elementos é se ela está promovendo a sua relação com o Salvador ou a sua relação com ela e com a sociedade ou a comunidade em questão, né. Eh, Ao meu ver, a função do sacerdote, do que opera a purificação, é te segurar na mão até você ter autonomia para você mesmo caminhar com
o grande pastor, para persistir com o grande pastor, e não sempre ficar na mão daquela pessoa. E vou morar no meio dos filhos do persistir com o grande pastor e vou ser o salvador deles. E é exatamente aquilo, morar no coração. O próprio Cristo, o próprio Cristo, salvação Jesus, fala isso no Novo Testamento, né? Eu e o meu pai faremos uma casa nele. E eles vão saber que eu sou salvação, o salvador deles, que fiz eles saírem da terra desse sitiado, para eu morar no meio deles. Eu sou salvação, o salvador deles. E é exatamente isso, né? Aqui, ó. E eles vão saber que eu sou salvação. Lembrando que eu traduzo tanto a palavra Senhor em maiúsculo, Yahweh, como salvação, quanto Yeshua, né, Yehoshua, como salvação. Ao meu ver, são dois pontos de vista diferentes, mas a mesma coisa aponta para a palavra salvação. O salvador deles, que é a minha tradução para a palavra salvador, que fiz eles saírem da terra de sitiado. Por que sair da terra de sitiado? Quando você está naquele momento de opressão, que você está cercado, você não sabe como lidar, o que, que você faz? Você chama Deus, que eu falo que significa salvador, e ele te salva daquele estado que você está cercado e oprimido, de sitiado. Então aqui é outro lugar que nós vemos que de fato a palavra Deus significa a palavra salvador. Para eu morar no meio deles. Eu sou salvação, o salvador deles. Então ele não é apenas o salvador, ele é a salvação. Lembrando que salvação também é Jesus. Então aqui nós temos um jogo de palavras gigantesco que você encaixa várias coisas e uma completa e confirma a outra. Tá? A Bíblia tem vários versículos assim, quando você começa a analisar e levar as coisas para o sentido literal. Né? Tem versículos que você consegue trabalhar isso de uma forma muito intensa. Né. E que é que eu falo, né, que eu comentei no primeiro episódio, da palavra salvador, né, que até os animais mesmo, que eles, quando você salva um animal de uma situação e você alimenta ele tudo, ele passa a te adorar, ele passa a ter uma adoração. Esses animais, eles não entendem nada, mas o animal, ele entende que ao Salvador você adora, você presta adoração ao Salvador. Então, ao meu ver, os animais têm esse comportamento que é irrefutável por conta de ser um exemplo de como é para funcionar o relacionamento entre as pessoas e o Salvador Deus. Êxodo 30. Você vai fazer um lugar de oferta para fazer fumaça. E qual que é o lugar de oferta para fazer fumaça? É o coração, tá? De madeira de acácia espinheira você vai fazer ele. Lá, vamos lembrar que o cruz foi pendurado na madeira. Tá? Tem um versículo que fala, né, está maldito todo aquele que é pendurado numa. Só que eles traduzem para árvore. Só que aquela palavra árvore é essa palavra madeira. Tá? Essa palavra madeira, ela é usada de forma intercalada com a palavra árvore, mas é uma palavra só. Eles fazem o ajuste de acordo com o contexto. Então, todo aquele que é da madeira. E o Cristo ele foi pendurado na madeira, de acácia espinheira. Né? No Novo Testamento não diz de qual, mas o interessante do espinheira é porque ele estava vestindo uma coroa de espinhos. Né? Então o seu lugar de oferta é diante da cruz. Tá? Para fazer fumaça. Lembrar que fazer fumaça são as coisas de coisas boas, são orações de agradecimento. Quando o texto usa queimar, é uma questão de julgar, de pôr para fora, de rejeito, são coisas que você não quer mais ter na sua vida. Né? Essas coisas, no sentido de você, é uma oração diferente, porque é uma oração de que você pede para que aquilo seja expurgado de você, dos seus erros. O comprimento dele, né, do lugar de oferta, vai ser um antebraço, e a largura dele vai ser um antebraço. Ele vai ser quadrado, e a altura dele vai ser 2 antebraços. Os chifres dele vão ser da mesma peça dele. Tá? Aí perguntam, né? Ah, qual era o tamanho de um antebraço? Aqui era o antebraço de Moisés, do tirado. E por que que eu posso dizer isso, afirmar isso? Porque o Salvador falou, você vai ser como o Salvador na terra. E ele falou isso quando ele estava lidando com o faraó. Né? Você vai ser como o Salvador e o seu irmão, o grande monte, que é Arão, vai ser o profeta, o borbulhador. Então,
esse antebraço é provavelmente de Moisés, até porque era o que ele tinha ali, né. E assim, quando você mede alguma coisa com o antebraço, você adota uma postura de humildade, porque você tem que se curvar para medir, né, você faz um gesto que uma mãe faz para um filho, né, quando ela recebe o filho no abraço, ela, né, ela puxa assim. E, inclusive, essa é a origem da palavra mãe. A palavra mãe é muito próxima a essa aqui. É um pequeno ajustezinho, até a pronúncia é muito parecida, né. Deixa eu confirmar aqui para não passar. Deixa eu confirmar. Amar, amar. Então, isso é muito legal, porque todos os idiomas, né, mom é em inglês, mãe é em português, então nós vemos que a palavra mãe e a palavra mãe, ela transcendeu idiomas e milênios. É uma coisa bonita, né. E significa antebraço, porque é onde que ela faz tudo, é no antebraço dela, é no antebraço dela que você mama, né, e, enfim, não vou perder muito foco aqui. E a largura dele vai ser um Você vai folhear o topo dele, as paredes dele ao redor e os chifres dele com ouro limpo, e você vai fazer um isolamento de ouro ao redor dele. Tá. O ouro ele tem uma questão de representar algo puro, então por baixo a coisa é crua, mas por cima, por estar folheado de ouro limpo, a coisa torna-se pura, porque essa é a simbologia do ouro. Você vai fazer 2 argolas de ouro para ele debaixo do isolamento dele. Você vai fazer elas nos 2 flancos dele, nas 2 laterais dele. Elas vão ser casas para as partes de transporte. Agora, essa é literalmente a palavra casa. O que dá-se a entender é que aqui poderia ser encaixe, eles vão ser encaixes, porque são argolas, então são encaixes, então uma coisa entra na outra. Mas eu acabei deixando casas, porque tem várias outras questões simbólicas que a palavra casa se encontra, especialmente para quem copia, né, que eu sempre falo que, poxa, separa um pouco do seu dia para você copiar um pouco a Bíblia, né, na sequência, na ordem, que faz muito bem. É uma experiência muito sobrenatural. Você pega, deixa uma caneta num cantinho ali, com um papelzinho, e, e sempre que você tem 5 minutinhos, você vai lá, vou copiar mais um pouco agora. Às vezes está esperando alguém, ou esperando alguém sair, copia um pouco, faz bem. Às vezes você vai estar copiando, você está copiando, sei lá, um nome que ao seu ver não tem nada a ver com o momento e você vai resgatar aquele sentimento de oração, né, que te deixa, que te preenche. Elas vão ser casas para as partes de transporte, para carregar ele nelas. E você vai fazer as partes de transporte de madeira de acácia espinheira, e vai folhear elas com ouro. E você vai colocar ele diante do rompedor que está no alinhamento da caixa do testemunho. Esse rompedor é o famoso véu. Quando falam, o véu do templo se rompeu. Aquela palavra véu, quando você joga ela no Antigo Testamento, ela é rompedor. Então, quando você traduz a coisa toda para o hebraico, você fala, o rompedor se rompeu, né? Então, literalmente é rompedor, mas falam que é um véu. Agora, nós vemos que tem uma pegada toda de cortina, mas é uma coisa, dá-se a entender que é uma coisa mais, é de fato um pano, porque nós vimos a coisa sendo descrita, mas é importante saber que aqui é rompedor ao invés de véu, porque já desde aqui, né, o fato da palavra se chamar rompedor significa que ela vai romper, né? Então sempre foi dito que haveria esse rompimento entre o puro e o puro dos puros. E o puro é quem? O puro é quem persiste com o grande pastor, que é a tradução real da palavra Israel. E o puro dos puros é quem? Se a pessoa que busca, que persiste com o grande pastor, que tem essa vida que eu comento com vocês, de oração e de busca, se ele é o puro, quem é o puro dos puros? O puro dos puros é Jesus, salvação, Cristo. Então, quando há o rompimento entre o puro e o puro dos puros, é basicamente isso. Você se torna um em Cristo, né? Porque ele vem morar no seu coração, né? Você prepara uma casa para ele prepara uma casa para você e você prepara uma casa para ele, é como se fosse uma dança, né? Ao persistir com o grande pastor, você vai construindo uma casa para ele no seu coração.
e você vai colocar ele diante do rompedor, que está no alinhamento da caixa do testemunho. Agora, a caixa do testemunho é usada como arca da aliança, na maioria das traduções. Vou confirmar aqui. Sobre o a arca do é a arca do testemunho, tá. A arca da aliança em outra aqui, é isso mesmo. É a palavra testemunho, tá. E essa palavra testemunho, a base dela é a palavra repetir. Só quando você repete algo, o testemunho é basicamente isso, é quando você repete algo que ocorreu. E caixa é a real tradução da palavra arca. Ela é usada como caixa, ela é vista como caixa. O proto-hebraico aponta para caixa. E ela é usada em outros contextos como caixa. Então não tem por que usar arca. Você não vê uma arca no dia a dia, você vê uma caixa no dia a dia. Com uma tampa, que nós vamos ver essa palavra mais adiante, de novo. Diante do revestimento que está no alinhamento do testemunho, onde eu vou encontrar você. E o grande monte vai fazer fumaça de estratos nele a cada manhã. Quando ele arrumar as chamas, ele vai fazer fumaça. Aqui, ó, aqui é bem isso, né? Quando falam, ó, acorda de manhã e faz oração, é isso aqui, tá? O fazer fumaça é a questão de agradecer, né? Então você extrai coisas da sua vida e você vai fazer fumaça delas diante do seu coração. Você arruma a chama no seu coração, que eu falo que o Espírito Santo no coração, que a inspiração pura é o foguinho do coração, tá? Ele vai fazer fumaça. Então, todos os dias, né, a cada manhã, né? Lembrando que o Grande Monte também, em certos contextos, é considerado, né, diante dos exemplos, é, a pessoa que busca o perfil com o grande pastor, é o grande pastor, é também salvação. E quando o grande monte fizer subir as chamas no meio do anoitecer, ele vai fazer fumaça. Faça uma fumaça continuamente diante de salvação, pelas gerações de vocês. E é justamente isso, tá? Nesse momento que você oferta sua vida a Ele, essa oração é uma coisa diária, tá? Pelas gerações de vocês. Aqui eu estou falando das aplicações que são além das aplicações que o texto impõe, tá? Porque o próprio Paulo disse que as coisas do Antigo Testamento elas são exemplo das coisas que viriam a ser, tá? Então eu estou explicando o exemplo. Obviamente isso era também no sentido físico e literal, mas o que eu estou dando aqui é estou expondo o exemplo do que ele quis demonstrar, de algumas das coisas. Tem coisa que eu não falo. Vocês não vão fazer subir fumaça estranha, nem ascensão, nem farinha fina nele, e vocês não vão derramar mensura líquida nele. Por exemplo, aqui, né? É um versículo que eu não vou fazer comentário. E o grande monte vai fazer revestimento sobre os chifres dele uma vez no ano. Ele vai fazer revestimento nele com o sangue do erro dos revestimentos uma vez no ano, pelas gerações de vocês. Ele é puro dos puros para a salvação. Agora, que é legal porque o puro dos puros é Jesus salvação, e aqui é salvação. Então, quando Cristo falava que o livro todo fala, quando Jesus salvação falava assim, o livro todo fala a meu respeito, ele não estava exagerando, tá? Que é aqui, ó. Em certas aplicações de exemplo, o grande monte é ele, né? O revestimento é ele, porque a propiciação, né? Que é usado redenção, a propiciação, como que tá? Expiação. É, na verdade, a palavra revestimento. Essa palavra, ela é usada como revestimento. Por exemplo, quando Noé, alívio, fez a caixa, né, o caixão, a caixa lá a arca dele, estava escrito lá, né? Revestiu a caixa com revestimento. É realmente um verbo, tá? E é esse o verbo. Ele revestiu ela, ele colocou piche nela, por quê? Para revestir, porque para ter proteção na madeira toda ali. Então, é revestimento. E outro motivo que é revestimento, agora nós vamos no Novo Testamento. Quando você é banhado pelo sangue do Cristo, eles falam que o sangue do Cristo faz expiação. Mas, sim,
né? Quando você aplica, mas ele também reveste, porque a partir do momento que você está coberto de sangue, você está revestido de sangue. Então, você vai fazer revestimento sobre os chifres dele uma vez no ano. Então, uma vez no ano ele faz o revestimento nos chifres, tá? Ele vai fazer revestimento nele com o sangue do erro dos revestimentos uma vez no ano, pelas gerações de vocês. Ele é puro dos puros para a salvação. Salvação falou ao tirado, dizendo: quando você levantar a cabeça dos filhos do persistiu com o grande pastor, para a consideração deles. Então cada homem vai dar um revestimento do ser dele à salvação quando você considerar eles. O que seria consideração? Contagem, né? O que dá a se entender é que é no sentido de contar. Aquilo está considerado, então ótimo. Então e sempre que algo é considerado, que é contado, tem que haver, né, o revestimento do ser. Aquilo tem que ser pago. Para que uma batida profunda não atinja eles. Agora, tem duas palavras que são bem próximas. Uma é batida profunda e a outra é batida rasa. Batida rasa vai ser usada, por exemplo, na pele. Quando for praga de pele, quando nós chegarmos em Levítico, é a praga de pele. Ela vai ser uma batida rasa, porque ela é superficial. A batida profunda é quando a batida mata. A palavra no hebraico ela é bem semelhante, é uma letrinha de diferença. E o que dá a se entender é que aquela uma letrinha, aquele um pictograma é no sentido de profundo ou raso. Então, quando é praga de pele, né, lepra, coisa assim, eu não chamo de lepra, eu chamo de batida rasa, porque é literalmente o que o proto-hebraico nos dá. E aqui a batida profunda é a que mata, para que uma batida profunda não atinja eles quando você considerar eles. Todo aquele que cruzar para os considerados vai dar isto. Tá, o que é cruzar para os considerados? Por exemplo, quando você conta boi, você conta, né, aí ele passa pela portinha, aí dois, aí ele passa pela portinha. Então, o que cruzar para os considerados? O que cruzar para os que foram considerados, os que foram contados. Então, você vai contando, né, esse aqui está considerado, esse aqui está contado. E por que eu usei considerado e não contado? Porque essa palavra ela é usada em outros lugares como considerado. Nem em todos os lugares ela se encaixa como numerados, mas em todos os lugares ela se encaixa como considerados. Então, para manter a consistência da coisa toda, do vocabulário, considerados. Se eu colocasse numerados, facilitaria? Sim, mas aí perderia a consistência da coisa toda. Então é por isso que eu uso considerados. Mas é interessante que, talvez aqui em cima, fique mais difícil de entender, mas conforme vai passando, né, considerado foi usado aqui, você vai sacando como é usado. Então vamos lá. Todo aquele que cruzar para os considerados vai dar isto, a metade do peso, no peso do puro. O peso é 20 grãos, a metade do peso é um levantamento à salvação. E aqui, ó, metade do... vai dar a metade do peso. Olha que legal. É, eu acho que isso perde, eu não verifiquei isso nas traduções tradicionais, mas eu não imagino que isso transpire para as traduções tradicionais. A metade do peso. A metade do peso é um levantamento à salvação. O que é o levantamento à salvação? Salvação é outra tradução que eu tenho. Salvação é a tradução literal da palavra Jesus. O que é levantamento a Jesus? É levantamento à salvação. Então, né, que nós temos a cruz, quando ele foi levantado. Então é engraçado que a metade, eles vão pagar metade do peso e falar a metade do peso é um levantamento à salvação. Então, quando a salvação de Jesus foi levantado, né, aquilo também se encaixou nisso. Isso aqui é uma outra aplicação que quando salvação, que é a tradução do nome Jesus, quando ele foi levantado, né, para os que eram judeus de verdade daquela época, aquilo, poxa, levantamento, a salvação, isso é metade do peso, né? Eu tenho que fazer isso para que eu não morra, para que eu não tenha uma batida profunda. Então aqui nós temos isso. Então, ó, agora eu vou nas traduções tradicionais rever isso aqui. Ó, segundo o ciclo do santuário, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Isso aqui é o que tem em uma das traduções. As 6 gramas
Tem o que é 11 gramas. Então, assim, as traduções tradicionais, elas perdem completamente essa conexão aqui, porque não traduziram de forma literal. Então, perde-se essa sutileza de que se refere à cruz. Todo aquele que cruzar para os considerados, de filho de 20 anos e para cima, vai dar o levantamento de salvação. O rico não vai aumentar e o rebaixado não vai diminuir da metade do peso. Rebaixado é uma palavra melhor para a palavra pobre, tá? Porque a palavra pobre, ela falha em alguns aspectos da onde essa aqui está. E rebaixado é simplesmente uma pessoa que, que é rebaixada na sociedade. Então, assim, o rico não vai dar a mais e o rebaixado, né, o pobre, não vai dar a menos, porque todo mundo tem que dar um levantamento à salvação, todo mundo tem que, né, levantar a cruz, levantar Jesus, salvação no coração. Não importa o quanto é o rico e o quanto é rebaixado. Então você olha aqui, às vezes a pessoa olha aqui, poxa, mas os dois vão pagar o mesmo preço? Sim, porque todos nós temos que pagar o levantamento à salvação, que é o levantamento da cruz de Jesus, que significa salvação. O rico não vai aumentar e o rebaixado não vai diminuir da metade do peso, quando eles derem o levantamento à salvação, para que o levantamento faça revestimento sobre os seres de vocês. Olha lá, ó, outro lugar. Você olha aqui, o levantamento, como que o levantamento vai fazer revestimento? O levantamento vai fazer revestimento porque aqui nós estamos literalmente se referindo à cruz. E é a cruz que faz o revestimento, banha-se no sangue de Cristo, né? E você vai pegar a prata dos revestimentos dos filhos do persistiu com o grande pastor. Lembrando que o Cristo ele foi levantado a preço de prata. Então aqui nós também temos outra coisa que é da cruz. Então, quando Cristo fala que o livro todo fala a respeito dele, ele não estava exagerando. Até porque, ó, prata dos revestimentos dos filhos do persistiu com o grande pastor. Quem que é o grande pastor? O grande pastor é o Cristo. E vai dar ela para o serviço da tenda do momento. Qual que é a tenda do momento? É o seu coração. Qual é o serviço da tenda do momento? É o levantamento de salvação no coração, que todos têm que fazer para que não esteja uma batida profunda e todos nós tenhamos fim, né? Todos que não fizerem, o levantamento da salvação no coração. E vai ser para os filhos do persistiu com o grande pastor, para pensamento diante de salvação. E aquilo, né? Essa é a palavra que nas traduções tradicionais vai estar usada como guardar. Mas não é guardar, é para pensar, é para você pensar sobre isso, não simplesmente guardar. Você coloca guardar aqui, a galera leva, guardar significa também deixar no armário. Então tem muita gente que deixa a Bíblia guardada porque é para guardar a Bíblia. Não, é para você pensar na Bíblia, para você, né, pensar no que está lá. O que adianta você ter no armário? Ao meu ver, é até pior, porque você tem lá e dá as costas para aquilo todo dia. E vai ser para os filhos do persistiu com o grande pastor, para pensamento diante de salvação, para fazer revestimento sobre os seres de vocês.